Meus amados irmãos, pelo ministério sacerdotal, cumprimento também o diácono, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, como também aqueles que nos auxiliam através desta celebração, para que possamos rezar melhor, como também os nossos irmãos que vieram nos alegrar com o seu canto, com o seu talento. A todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que pertencem a esta paróquia ou que vieram de outras comunidades para estar conosco, assim também como aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelista Lucas é aquele que detalha a vida de Jesus de um modo especial, que nos dá a conhecer a infância de Jesus. Certamente, depois da ressurreição de Jesus, muitas pessoas começaram a perguntar: então, como era a vida de Jesus? Como foi o seu nascimento? Como era a sua família? Como as coisas se deram? Em que lugar Jesus nasceu? Como ele viveu a sua primeira, segunda infância e a sua vida adulta? Certamente essas eram muitas as perguntas que eram feitas à comunidade. Ora, por causa disso, Lucas, o evangelista, que não estava entre o grupo dos apóstolos, mas certamente conheceu Nossa Senhora, fez as perguntas necessárias, e as pessoas que conviveram com Jesus, vai fazer uma grande pesquisa e vai nos dar a conhecer todos os fatos que ele resolveu narrar no seu evangelho. E assim nós começamos a aprender e a conhecer a vida de Jesus lá, desde a sua infância. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, Lucas faz questão de detalhar coisas que nós precisamos conhecer. Em primeiro lugar, ele vai mostrar o momento da concepção de Jesus Cristo, do momento em que a Virgem Maria fica grávida. Pois bem, vamos a esses detalhes. Lucas diz que o anjo de Deus vai visitar a Virgem Maria no norte de Israel. É o norte do país, como aqui nós estamos, numa região nordeste, assim, quase na ponta do Brasil, como está localizado o estado do Ceará. Pois bem, a Virgem Maria, vivia nesse lugar, no norte, numa cidade, nós sabemos, chamada Nazaré. Essa cidade significa, o nome Nazaré significa consagrada. E é interessante que o nome da Virgem Maria, Miriam, significa fortaleza, significa aquela que é forte, que é robusta. E esse nome era dado principalmente para as meninas que nasciam ou um pouco mais gordinha, ou então que mostravam muita fortaleza no movimento dos seus braços e das suas pernas, desde o momento da concepção. Pois bem, nesse lugar chamado Nazaré, que significa cidade consagrada, é ali que uma jovenzinha vivia. Era uma jovem igual a todas as jovens daquele lugar. Porém, Deus lhe havia reservado desde todo o tempo, por causa de algo especial, por causa do nascimento daquele que era esperado de todo Israel, por causa do nascimento daquele que viria para salvar toda a humanidade. Qual o resultado? Aquela jovem igual a todos nas suas atividades, porém diferente de todas as jovens, diferente de todas, porque ela foi concebida sem pecado por causa do nascimento de Jesus. E a essa jovem que o anjo vai aparecer, é Gabriel, o anjo de Deus, o mensageiro do Senhor, que já havia falado com Zacarias sobre o nascimento de um filho, que seria João Batista, e agora visita a Virgem Maria para falar de algo diferente, de um milagre superior a todos os milagres, e de uma graça que vai inundar toda a história da humanidade. Esse anjo vai até o local onde a Virgem Maria está. Aquela jovenzinha que naquele período devia ter entre 13 e 14 anos de idade, porque as jovens se preparavam para o casamento exatamente naquele momento, e a Virgem Maria já estava noiva de um homem chamado José, que nasceu no sul do país, perto de Jerusalém.
numa cidade chamada Belém. Pois bem, a jovem está lá, se preparando para o casamento. Mas a gente percebe que, de algum modo, a Virgem Maria sabia que Deus lhe havia preparado algo especial. E é exatamente isso que nós percebemos durante todo o seu procedimento de vida. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que o anjo diz à Virgem Maria? Ele se aproxima e diz: Ave cheia de graça, como nós rezamos na Ave Maria, Ave cheia de graça. Porém, a palavra que é utilizada, que nós chamamos cheia de graça, não significa apenas alguém que está cheio de uma grande alegria. Cheia de graça significa transbordamento, significa algo especial, algo que vai muito além daquilo que a gente imagina. Essa é a saudação que o anjo vai fazer à Virgem Maria. E é bonito que durante todo o Novo Testamento, a única pessoa a quem um anjo faz um elogio desse modo é para a Virgem Maria. E ele, chegando diante dela, revelando a graça que ela vai ser alcançada, faz com que Maria fique cheia de temor. Porque imagine, um anjo aparece diante de alguém, então ela fica cheia de temor. Ou seja, é um respeito a Deus. O temor, que é diferente de medo, faz com que ela, totalmente cheia da obra do Senhor, comece inegavelmente um grande momento da sua vida, e que vai ser diferente de tudo aquilo, o que vai acontecer depois. E o que é que o anjo diz à Virgem Maria? Que ela vai conceber sem a participação masculina. Meus irmãos, eis aí o grande milagre. Ninguém pode nascer sem a participação masculina. Porém, a grande pergunta que é feita, e muitos se fazem, é porque Deus quis fazer algo diferente naquele nascimento. Porque José não participou desse momento? Porque a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Por um motivo muito simples. Se Jesus tivesse nascido com a participação masculina, se daria naquele nascimento algo que da história do povo antigo, era feito de algum modo com uma violência, porque os jovens, não poucas vezes, conheciam as jovens apenas o dia do casamento, e naquele dia era fundamental que o jovem, sem nenhuma preparação da moça, que ele tirasse sangue da moça, porque, afinal de contas, através do casamento judaico antigo da época de Jesus, o rapaz pagava pela moça um dote, e aquela moça não pertencia mais à sua família, mas pertencia àquele homem, e portanto à família daquele homem. Portanto, se Jesus tivesse nascido por aquilo que é normal na época de Jesus, ele teria nascido de uma grande violência cometida contra a Virgem Maria. Deus preserva Maria, Deus preserva a Virgem, Deus dá também para ela um homem que vai respeitá-la para sempre. E é interessante que a Virgem Maria, tão jovenzinha, ele faz uma pergunta para o anjo: como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Então vem a resposta pelo evangelho de hoje, dada ao coração daquela jovem, que o Espírito desceria sobre ela. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem sobre a Virgem Maria para realizar um milagre único na história da humanidade, tirando toda a participação masculina, porque o homem sempre foi visto como forte, como violento, para dar à Virgem Maria uma graça superior a todas. Resultado, ele revela àquela jovenzinha que o seu útero será um sacrário, porque dentro desse útero estará verdadeiramente Deus, Jesus Cristo, e por uma obra especial do Pai, Deus virá até nós como homem. Eis a grande graça, Deus e homem, a beleza das duas coisas que estão unidas. E Deus não desistiu de nos dar esse grande presente para toda a história da humanidade. Deus não desistiu de nós, apesar do pecado dos nossos pais. Deus, apesar do coração duro da humanidade,
quis nos dar o seu Filho para que a humanidade outra vez aprendesse aquilo que é fundamental e que havia sido esquecido, porque, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio até nós para nos perdoar e abrir as portas do céu através do seu sangue, através, do sacrifício que ele fez por todos nós. Mas Jesus também veio para nos ensinar outra vez a ser humanos, porque afinal de contas, a humanidade na época de Jesus, e todas as vezes que a humanidade se separa de Deus, ela se torna profundamente animalesca. Jesus veio outra vez nos mostrar, através dessa concepção, que o outro não pode ser visto como inimigo, como adversário, mas como irmão. Deus veio até nós tão frágil, tão pequeno, e é o mistério que nós celebraremos a partir de amanhã à noite, para nos revelar que nós precisamos revisar a nossa vida, revisar a nossa história, revisar as nossas escolhas, e de um modo especial, abrir o nosso coração para a obra que Ele deseja revelar em cada um de nós. Resultado: a virgem, diante daquela palavra, ouve do anjo algo que nós deveríamos ter em nosso coração para sempre. E o que o anjo disse sobre aquele milagre que haveria de acontecer, e sobre todo milagre que pode acontecer em nossa vida, quando nós acolhemos Jesus. Ele vai dizer que para Deus nada é impossível. Eis a grande verdade que foi dita aos ouvidos da Virgem Maria: para Deus nada é impossível. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, não poucas vezes nós vivemos como se nós não acreditássemos em Deus. A fé nos faz ir adiante, a fé faz com que a gente não desista, a fé faz com que a gente continue tentando outra vez, a fé faz com que a gente entenda, os desígnios do Senhor, e a gente enfrente as mais diferentes realidades impostas pelos homens. Afinal de contas, se existe algo mal nesse mundo, não foi criado por Deus. Se existe alguma coisa péssima, como a pobreza extrema, como a fome, como a exclusão, como os preconceitos e tantas outras coisas que nós vemos diante dos nossos olhos, isso não foi criado por Deus. Ele nos criou perfeitos, Ele nos abriu o coração. Se algo existe de ruim nesse mundo, isso foi pela obra do inimigo e pelo homem que se abriu à obra do inimigo. Portanto, Deus diz para nós: nada é impossível para aquele que crê, através da boca do anjo. Deus diz para nós: vocês não podem desistir. E o próprio nome da Virgem Maria nos revela o que seria a sua escolha a partir daquele momento. Porque diante de uma interrogação, diante de algo que nos é revelado, e diante, de alguma coisa que exige de nós uma resposta, nós precisamos ser sinceros. Ela pergunta, ela quer saber, ela é inteligente, e entendendo imediatamente o que Deus queria fazer em sua vida, o que é que a Virgem Maria diz? Simplesmente: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, ela deu o seu sim. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, dar sim a Deus não é fácil, porque afinal de contas, dar sim a Deus não é obra de um momento, mas é de toda uma vida. Dar sim a Deus é uma escolha permanente que precisamos fazer, diante de tantas outras escolhas que as pessoas podem nos apresentar ao longo da nossa vida. Dar um sim a Deus significa ter a coragem de enfrentar as mais diferentes realidades. Dar um sim a Deus significa acordar todo dia, observando o mundo como obra de Deus, enfrentando tudo aquilo que precisamos realizar. Dar um sim a Deus significa começar tudo outra vez, a cada sol, a cada lua. Significa acreditar que Deus realizará a sua obra. Significa não baixar a cabeça, mas ter a capacidade de levantá-la sempre, para que assim a gente possa ir adiante naquilo que Deus nos pede a cada dia de cada um de nós. Dar um sim a Deus significa assumir cada um de nós a sua vocação e realizá-la da melhor maneira possível.
E isso nos faz verdadeiramente cristãos. Alguém pode dizer, para a virgem foi fácil. Não foi, como não foi para o próprio Jesus, como não foi para os apóstolos. Ela teve que aguentar as mais diferentes dificuldades ao longo da sua vida. Teve que ir até a casa de Isabel, percorrendo 140 quilômetros debaixo de sol, num sacrifício imenso, com todos os perigos daquela região. Teve que aguentar ser acusado o tempo todo das dificuldades. Teve que ver o seu país invadido pelo Império Romano, e portanto um grande sofrimento dado a seu povo. Viu diante dos olhos a morte, afinal de contas, não é? Muitos homens eram crucificados, eram mortos ao longo do caminho, e ela teve que aguentar tudo isso por causa de Jesus, não é? Ela também viu as dificuldades, não é? De um filho perseguido, de um filho morto, mas não desistiu. Eis a grande graça que nós abraçamos pelo Evangelho de hoje. Ela não desistiu por causa de Jesus Cristo. Nós não podemos desistir por causa de Jesus Cristo. Eis a grande alegria quando nós abraçamos a palavra de Deus e compreendemos que Ele deseja que nós hajamos assim. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta correria, em meio a tantas tristezas que nós vemos, em meio à guerra, à exclusão, como eu já falei aqui, nós precisamos ter uma atitude positiva. Uma música diz, não é? Se ainda existem muitas feridas no mundo, deve-se exatamente a essa omissão dos cristãos. Nós podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer tudo, porque nós não somos o Salvador da humanidade. Mas aquilo que nos é dado fazer, nós podemos fazer. E Deus vai sempre dizer para nós, você pode, porque para mim, Deus, no caso, nada é impossível. Tente outra vez, faça, não desista dos seus sonhos. E é assim que Deus vive em nosso meio. E é assim que nós podemos viver esse tempo do advento, em preparação do Natal, que acontece amanhã. E é assim que deve acontecer sempre em nossa vida, ou seja, abrindo nosso coração à obra do Espírito Santo, vivendo uma vida que verdadeiramente seja digna de ser vivida, abandonando os nossos vícios, vivendo a simplicidade do nosso dia a dia, com alegria e superando as dificuldades que nunca faltarão ao longo do nosso caminho. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente viva esse tempo do advento, e eu diria durante toda a vida, nessa esperança, porque Deus nasce e renasce a cada instante no mais íntimo da nossa existência, e que a gente se abra nesse caminho de dificuldades para fazer escolhas. Porque afinal de contas, repito sempre, cada um de nós é responsável por suas escolhas. A Virgem Maria escolheu Jesus Cristo e a obra se realizou. A seu exemplo, nós também assumimos em nossa vida aquele que é o Senhor, para que o milagre se realize em nós, para que a gente vá adiante e para que a graça de Deus se realize no coração de toda a humanidade, através da nossa participação, convidando também tantos outros irmãos para viver pela fé o milagre que Deus deseja realizar em nossa existência. Que esse seja, portanto, o nosso projeto, que essa seja, portanto, a nossa alegria, e que sempre nos inspire a Mãe de Deus nas respostas que devemos dar, conhecendo como ela quis conhecer aquilo que era o grande projeto, e ao mesmo tempo gerando em nosso coração o Salvador da humanidade, para que a gente chegue ao céu, mas também para que a gente colabore pela missão de evangelizar, que tantos outros homens e mulheres afastados cheguem exatamente onde Deus está e onde Ele deseja que nós cheguemos. E meus irmãos e minhas irmãs, para concluir essa minha palavrinha, permita-me contar uma historinha para vocês. É uma história simples, mas que de algum modo resume aquilo que eu gostaria de dizer nesse momento, não é, em que nós nos preparamos pelo advento para a grande celebração do Natal. E a história nos diz o seguinte: 3 homens andavam por o mesmo caminho, e esses homens não se conheciam, e a distância de um para o outro era mais ou menos de 1 hora. O caminho era desértico, o sol estava muito intenso, e eles estavam morrendo de sede.
Pois bem, o primeiro que estava andando à frente, já desesperado pela sede, pelo calor, disse: não é possível que aqui não tenha um lugar onde eu possa conseguir água. E ele viu o quê? Ele viu lá adiante um poço. E ele disse: poxa vida, pode ser que naquele poço tenha água. Saiu do caminho, foi até o poço, e o que ele fez? Olhou para ver se havia água dentro do poço. Quando ele olhou para dentro do poço, adivinha quem estava dentro do poço? A felicidade. Ele olhou para baixo, ela olhou para cima e perguntou para ele: o que é que você deseja? E aquele homem, olhando para a felicidade dentro do poço, disse: o que eu desejo, dona Felicidade, é me casar com a mais bela mulher desse país. E a felicidade deu para ele uma mulher esplendorosa. E ele foi embora alegre e feliz com a sua amada. Uma hora depois, passava por aquele mesmo local um outro homem que também estava morrendo de sede. Ele disse: não é possível que aqui não exista um lugar onde eu possa tomar um pouco d'água. E então, ele, vendo o poço, aquele mesmo poço, saiu da estrada e foi até lá para ver se ali tinha água. Se aproximou, olhou para baixo e adivinha quem estava dentro do poço? A felicidade. Ele olhou para dentro, ela olhou para cima e perguntou: o que é que você deseja? E aquele homem disse: o que eu desejo é ter muito dinheiro. Então, a felicidade deu para ele uma quantidade imensa de dinheiro. E ele foi alegre e feliz embora com a sua fortuna. Pois bem, uma hora depois passava por aquele mesmo local um terceiro homem. E esse era muito inteligente. Estava morrendo de sede. E disse: não é possível que aqui não tenha um lugar onde eu possa tomar um pouco de água. Pois bem, ele, viu o poço, aquele mesmo poço, da estrada, e foi até o poço, para ver se lá dentro tinha água. Se aproximou do poço, olhou para dentro, e adivinha quem estava dentro do poço? A felicidade. Ele olhou para baixo, ela olhou para cima. Então, ela perguntou para ele: o que é que você deseja? Pois bem, o homem, que era muito inteligente, olhou para a felicidade e disse: dona Felicidade, a senhora se importa que eu lhe faça uma pergunta antes de responder a sua pergunta? E a felicidade disse: pois não, pode perguntar. Então o homem disse: dona Felicidade, o que é que a senhora deseja? E a felicidade disse: o que eu desejo é sair de dentro desse poço. Então o homem se inclinou, pegou a felicidade que estava dentro do poço, colocou a felicidade no lado de fora, aproveitou, tomou a água que queria e depois, saciado, continuou o seu caminho. E a felicidade foi atrás desse homem e nunca mais o deixou. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo nessa vida passa. A beleza passa, a saúde também passa, as riquezas serão deixadas para os outros. Tudo passa, só Deus permanece. Essa é a certeza daqueles que encontraram verdadeiramente a felicidade. Por causa disso, a Virgem Maria escolheu Jesus Cristo, a felicidade. Por isso, a exemplo dela, façamos a mesma escolha. Jesus, a felicidade que sempre nos procura e jamais nos abandonará. Que assim seja.